Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos, amém? Nós vamos em mais um estudo bíblico, né, da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos o tema O Salvo e o seu relacionamento com a natureza. E é um tema um pouco assim difícil, né, de alguém explanar, porque quando se fala de meio ambiente e Bíblia, né, quase ninguém explora esse assunto. Mas é igualmente necessário, já que vivemos, né, nesse planeta que o Senhor, né, nos criou, nos deu para que pudéssemos viver, e nós, como seres criados por Deus, que de certa forma usufruímos, né, de toda essa riqueza criada pelo Senhor, nós temos que saber, como salvos no Senhor Jesus, como relacionar, né, com tudo que foi criado, tudo que Deus criou para o homem, e não destruir, como geralmente a gente vê, né, nas telas hoje em dia, né, nos programas televisivos. E mesmo, né, diariamente, a gente vê aí pessoas poluindo com lixo, né, desmatando, colocando fogo, né, provocando queimadas e tantas outras coisas, poluição atmosférica, né? Então, tantas coisas que nós fazemos, né, às vezes até por desconhecimento do que a Bíblia, né? O que a Bíblia diz em relação a isso, como o salvo deve portar, né, frente a esse meio ambiente que Deus criou, frente à natureza que Deus criou. Eu coloquei aqui duas fotos, né, mostrando aqui o salvo e seu relacionamento com a natureza. Como deve ser esse relacionamento? Nós vamos ir para o nosso texto, né, da palavra da revista, para a gente poder estar explicando um pouco melhor para os irmãos, né, seguindo lá o que diz o autor. Então, existem em nossa sociedade atitudes bem diferentes ao se considerar a natureza. Tais atitudes vão desde a falta de respeito e consideração à obra criada, né, quando, por exemplo, por cobiça, por egoísmo, por maldade, né, se promove a dilapidação e o mau aproveitamento, né, de toda essa riqueza criada pelo Senhor. Aqui eu coloquei para os irmãos, né, uma pessoa que caçou tantos animais e colocou aqui esses animais, né, dependurados aqui. Isso aqui é só uma atitude, né, de desrespeito. Se a gente fosse citar aqui tantas outras, né, quando você destrói toda uma área florestal sem deixar nada ali naquela área, quando que a legislação diz que você tem que deixar 10% de uma área florestal, você tem que deixar 10% ali, você pode destruir 90% para o seu uso comercial, seja lá o que for, mas você tem que deixar um remanescente, né? Pelo menos 10% da área tem que ser deixada ali. E isso vale, né? Só que as pessoas, quando olham a questão da cobiça, né, do egoísmo, de pensar só em si, o ser humano geralmente só consegue pensar até o seu neto. Ele não consegue nem pensar na sua posteridade, né, na sua geração. Então, mal ele consegue pensar até a geração do neto ali. Então, isso faz com que toda essa maldade do ser humano, de certa forma, a gente, né, vê constantemente aí em relação à natureza, vivencia isso, né? E essa primeira atitude que nós podemos demonstrar aqui é a atitude de desrespeito para com a obra criada por Deus. Por outro lado, eu coloquei aqui uma foto mostrando uma pessoa reverenciando a natureza, né? Então, são aquelas pessoas que chamam a natureza de mãe e acham que deve reverenciar. Então, é uma forma idólatra, uma atitude de reverência idólatra à natureza, que acaba confundindo o Deus transcendente com a sua própria criação. E isso foi muito combatido, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê muito essa questão, né, de não adorar a obra criada por Deus, não adorar os astros, não adorar árvores, não adorar água, né? Seja lá, por mais bonito que seja. Então, na verdade, a gente não deve confundir o Deus que criou todas as coisas, que criou a natureza com a criação. E nós, que já somos salvos no Senhor Jesus Cristo, né, que já tem
já conhecemos, né, o nosso Criador, já conhecemos a sua palavra, nós sabemos que Deus ele está acima de tudo isso, né? Não se pode confundir a criatura com o Criador. E nós devemos pensar nessa questão, né? O próximo aqui vem a aplicação para a nossa vida. Nosso Deus criou, né, a natureza, então, nosso Deus criou, né, criou a natureza, nos colocou, né, em harmonia com ela para que pudéssemos conviver em harmonia, né? Então, qual deve ser, pois, o seu relacionamento com a natureza de acordo com a vontade de Deus? Então, não foi à toa, né, que Deus fez a natureza. Não foi só para que a gente pudéssemos usufruir dela, para se alimentar. Nós tínhamos que manter, né, um contato, um relacionamento de harmonia com essa natureza. E a gente vai estar vendo isso em alguns textos bíblicos. Então, qual deve ser o seu relacionamento com a natureza de acordo com a vontade de Deus? Então, espero que através do estudo, né, desse estudo, né, nós possamos aí aprender um pouco, né, sobre a questão do salvo e seu relacionamento com a natureza. Aqui eu coloquei o texto, né, de Gênesis do capítulo 1, Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 25, mas é um texto que os irmãos bem conhecem, fala do princípio, como Deus criou o céu e a terra, que a terra não tinha forma, era vazia, né? E havia trevas sobre a face do abismo, e Deus e o Espírito de Deus se movia ali sobre a face das águas, e Deus ia falando, haja luz, né? E a luz era criada, e Deus começou a fazer a separação entre a luz e as trevas, chamou Deus a luz, né? A luz dia, e chamou as trevas noite, e isso foi no dia primeiro, e depois houve a expansão das águas, né? Separou-se as águas, e Deus fez essa separação entre as águas debaixo da expansão, né, e as águas que estavam sobre a expansão, sobre os céus, e assim foi. E aí Deus chamou a expansão céus e isso foi à tarde e amanhã, o dia segundo. E aí Deus disse que ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. E aí Deus formou, né, a parte do solo, a terra que nós pisamos. E Deus chamou essa porção seca de terra. E o ajuntamento das águas, Deus chamou mares, e Deus viu que era, que era bom, né? Então, e disse Deus, produz a terra erva verde, que dê semente, árvore frutífera, que dê segundo a sua espécie, né? E tudo foi criado, né? Todas as espécies vegetais no terceiro dia. E aí, Deus criou, né, o sol, criou a lua, criou as estrelas, né, e para que iluminasse a terra. E aí diz o texto, né, e viu Deus que era bom, né, e foi à tarde e amanhã o quinto dia. E aí Deus diz que nas águas agora, os animais aquáticos, né, os animais marinhos ali, eles aparecessem, fossem criados. Produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil, né, que existia, que viveriam nas águas, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus abençoou, né, disse frutificar e multiplicar, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã o quinto dia. E aí Deus diz, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. E assim foi. E aí fez Deus as feras, conforme a sua espécie, o gado, toda espécie de réptil, né? E viu Deus que era bom. Então, vamos para o nosso primeiro tópico. Nós já lemos, né, o Gênesis capítulo 1. Destaquei para os irmãos aqui, Gênesis capítulo 1, de 1 a 25, foi esse texto que nós acabamos de ler. E vamos falar um pouco agora sobre o relacionamento de respeito e consideração. Relacionamento de respeito e consideração que nós devemos ter para com a natureza. Por que nós devemos ter esse respeito, esse relacionamento de respeito e consideração pela natureza? Primeiro, né, dois principais motivos
deve nos levar a considerar o respeito e a considerar com respeito a criação de Deus. Primeira coisa, nós somos o quê? Obra do mesmo Criador. Tanto a natureza, né, quanto o ser humano, né, aqui eu coloquei, né, o ser humano sendo criado aqui por Deus. Então, tanto a natureza como o ser humano foi criada por quem? Foi criado pelo Criador, né, por Deus. Então, existem dois motivos que nós devemos considerar com respeito à criação de Deus. Primeiro, porque nós somos obra do mesmo Criador, e segundo, porque somos alvos da mesma proteção de Deus. Depois a gente vai estar lendo esse texto aqui, do Salmo 104, de 10 a 24, e Salmo ainda 104, de 33 a 34. Então, só para mostrar para os irmãos, né, esse relacionamento de respeito e consideração nós devemos ter. Por quê? Porque nós somos obra do mesmo Criador, né, e somos alvos da mesma proteção de Deus. Então, vamos passar para o próximo tópico aqui, falando sobre esse tema. Somos obra do mesmo Criador. Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 25. Não sei se os irmãos perceberam, mas eu destaquei lá que no princípio, né, Deus foi criando as coisas por várias vezes, e aí Deus declarava que era bom o que ele havia feito, né? Então Deus criou as plantas, né, todo o universo. Então são obras maravilhosas daquele que nos criou a sua imagem e semelhança. E aí vem uma indagação, né? Como então declarar o nosso amor e gratidão a Deus e desrespeitar a sua obra, né? Então aqui fica essa pergunta para a gente poder estar refletindo. Como é que você diz, né, que gosta de toda a obra criada por Deus aqui, ó, de toda essa obra, de todas as espécies de vegetais que Deus criou, de todos os animais aqui, né, o meio ambiente. Como é que você fala que você gosta de tudo, né, que você ama a Deus, que você tem respeito por Deus, que você ama ao Senhor, mas, né, você desrespeita, né, a sua obra. Você desrespeita a obra de Deus. Então, não há, né, nexo nisso. Então, se você ama a Deus, consequentemente, você tem que o quê? Respeitar, né? Respeitar a sua obra, respeitar e não desrespeitar, porque você estaria, né? Seria uma afirmação contraditória. Eu amo o Senhor, mas eu não respeito a obra criada por Ele, né? Eu destruo a obra criada por Ele, eu consinto com a destruição da obra criada por Ele, eu não faço nada para que o meio ambiente criado por Deus seja destruído. Eu não tenho nenhuma contribuição para o bem da natureza, pelo contrário, para o mal. Eu contribuo com aqueles, né, que de certa forma destroem a natureza. Então, isso seria contraditório aí. Então, somos obra do mesmo Criador e como salvos do Senhor Jesus, né, nós devemos fazer essa distinção. Se dissemos que amamos ao Senhor, né, nós devemos viver de tal forma que nós também respeitamos a obra criada por Ele e conservemos, né, preservemos. Aí vem a aplicação, né, para a nossa vida aí. Então, ao violar as leis da natureza, o ser humano provoca a desarmonia, gerando assim desequilíbrio que experimentamos nos dias atuais. Então, como podemos nos unir a inúmeras pessoas que defendem, denunciam e previnem essa degradação, mesmo morando em área urbana, né? Então, nós temos aí, nos nossos dias, pessoas, né, ambientalistas, pessoas, né, que, de certa forma, fazem de tudo, né, para proteger a natureza. Nós temos as ONGs, né, são as organizações não governamentais que atuam na preservação de animais, na preservação de várias espécies, né, de vários biomas, por exemplo, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, o Cerrado, né? Então, essas ONGs, elas vivem como? Elas têm aquelas pessoas, né, que de certa forma estão à frente ali, que protestam, né, contra a destruição da natureza, que dão a sua cara a tapa, a bater.
e vai contra governos e tudo mais. E tem aquelas pessoas que, de certa forma, não estão ali na linha de frente, mas são pessoas que contribuem com essas ONGs, né? Elas mensalmente contribuem com um valor e essas ONGs, com esse valor, elas conseguem fazer alguma coisa, né? Para poder chamar a atenção. Por exemplo, gastam esse dinheiro com publicidade, né? Fazem propagandas, fazem cartazes, compra ali uns minutos na televisão para falar da destruição, por exemplo, de uma determinada floresta, da poluição de uma parte do mar, de animais marinhos que estão sendo mortos, e assim sucessivamente. Então, quando o autor colocou aqui, como podemos nos unir a inúmeras pessoas que defendem, denunciam e previnem essa degradação, mesmo morando em área urbana, né? Então, nós podemos fazer a nossa parte contribuindo com as ONGs, né, com as organizações não governamentais, voltada para a preservação dos animais, preservação ali da natureza, seja de espécies vegetais, não sei, né? Vocês podem opinar, podem escolher, né? Se alguém gosta de animais, geralmente, né, contribui mais com as ONGs que protegem os animais, como SOS, né, Urso Panda. Então, são várias organizações. E se seu foco maior é a preservação das florestas, você também pode, né, a SOS Mata Atlântica, né? Então, são várias, o Greenpeace, né, que atua também em várias áreas, que você pode estar contribuindo, que você pode estar ajudando. Agora, mesmo morando em área urbana, só para destacar isso aqui, quando diz mesmo morando em área urbana, o que você pode fazer? Você pode fazer o que cada um deve fazer, né? Fazer a seleção do seu lixo, né? A coleta seletiva de lixo, né? Você pode não jogar lixo em qualquer lugar, você pode economizar água, né? Não gastar tanto, você pode andar mais de bicicleta ao invés de carro, você polui menos a natureza, né? Quem é agricultor tem que saber como manejar o solo, né? Não jogar ali aqueles os tóxicos, né? Esqueci o nome aqui agora, os pesticidas para matar né? as ervas daninhas ali. Então tem o devido cuidado, o chamado agrotóxico, né? Que você tem que usar. Se for tombar a terra ali, não usar muito trator, porque vai pisoteando a terra, isso vai deixando ela menos fértil. Cuidado com a semente, porque se você planta transgênicos também, você pode saber que você vai, na primeira etapa ali, na primeira safra, você vai conseguir colher muito, mas a segunda safra já não consegue colher tanto, né? Então são os malefícios que nós temos hoje com a nova tecnologia. Então a gente tem que ter cuidado com tudo isso, porque se você joga muito pesticida, muito agrotóxico no solo, você também está poluindo o solo e a próxima chuva que der vai para os rios, né? Desce toda essa poluição do solo para os rios e aí quando as pessoas têm aí câncer de estômago e tantas outras doenças, as pessoas não sabem o que é. Na verdade, é justamente essa água contaminada que você, né, poderia evitar. Então, são tantas outras coisas que a gente pode fazer, né? Não só contribuir com as ONGs, que estão ali diretamente na frente da batalha, mas também nós podemos fazer a nossa parte, mesmo como moradores de áreas urbanas, tá bom? Em relação aqui ao Salmo 104, de 10 a 24, antes de passar para o segundo tópico, né? E aí eu coloquei para os irmãos aqui, Salmo 104, de 10 a 24, que fala, Davi falando, né? Tu que fazes sair as fontes nos vales, os quais correm entre os montes, né? Dão de beber a todo animal do campo, jumentos monteses, matam a sua sede. Junto dela as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva do campo, a verdura para o serviço do homem. Faz cair, né, para fazer sair da terra o pão. Então aqui, de uma forma poética, né, Davi falando do cuidado de Deus para com a natureza, o cuidado de Deus para com cada um de nós, né? Então,
das fontes nos vales ali, Deus, né, faz brotar água que corre entre os montes, que chega até nós. Né? Deus dá de beber aos animais quando providencia ali os rios, né, as lagoas. As aves do céu também terão sua habitação ali nas árvores, né, cantando entre os ramos. Quem foi que fez aquela ave crescer ali, né? Regar os montes para que a terra farta-se do fruto das suas obras. E aí faz crescer a erva para o gado, para todo animal, né? E a verdura para o serviço. Então, as plantas, as hortaliças, as verduras que o homem necessita para sobreviver. Então, para fazer sair da terra o pão que alimenta. E aí ele continua falando, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor, né? Fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa é nas faias, os altos montes são para as cabras montesas, os rochedos são refúgio para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso, né? Ordena a escuridão, faz-se a noite, na qual saem todos os animais da selva, nascem o sol e logo se acolhem e se deitam nos seus covis, então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Então, ó Senhor, quão variadas são as suas obras. Todas as coisas foram feitas com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Então, aqui, Davi, né, de forma poética, relatando o cuidado de Deus, né, em providenciar tudo, para que não só os animais, mas o homem também, né, pudesse ser preservado. Então, sem que nada façamos. A gente pode lançar a semente, ela brota ali, Deus manda a chuva, né, que farta a terra. Nessa pandemia de coronavírus, nós estamos trancados em nossas casas, quem trabalha, né, também nos comércios, por vezes, agora que voltou, né, a trabalhar, mas quem está ali no campo, está vendo ali, né, está plantando, está nascendo, está trabalhando ali, Deus fazendo frutificar tudo, né, para que nós possamos ter o nosso sustento mesmo em nossa casa. Isso é cuidado de Deus, né, irmãos? Isso é cuidado de Deus. Continuando com o texto ali, do versículo 25 ao 33, Davi continua falando, assim é esse mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem números, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã que formaste para se folgar. Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno, né? Já pensou se Deus não fizesse isso? Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abre a tua mão e enche-se de bens, né? Enche-se de bens. Esconde o teu rosto. E quando Deus não dá nada disso, esconde o rosto, o que acontece? Ficam perturbados e se lhes tira o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Então, se não fosse, né? Se não fosse o cuidado de Deus aqui para com as nossas vidas, né? O que seria de nós? Quando Deus esconder, né? Esconder o seu rosto. Aí nós ficamos perturbados, Deus tira o nosso fôlego, nós morremos e voltamos ao pó. E aí continua, né, o versículo de número 30, envias o teu espírito e são criados, assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. E aqui é uma obra, né, poética linda que Davi vai descrevendo, né, o relacionamento de Deus com a natureza e a preocupação, a proteção do Senhor para com tudo que ele criou, tanto a natureza quanto com o homem. Aqui, irmãos, nós temos aqui, somos alvos da mesma proteção de Deus, né? Por isso que nós devemos ter esse relacionamento, considerar esse relacionamento de respeito, né, para com a obra do Senhor, porque nós somos alvos da mesma proteção, que foi o texto, né, que nós acabamos de ler aí.
Então, numa linguagem poética, nós vimos que o salmista exalta ao Deus, o Deus que alimenta os animais, que lhes mata a sede, que cuida deles e que faz crescer a vegetação. E no versículo 14, né, diz que Deus tem abençoado o homem através da sua criação. Então, a gente pode voltar aqui. Não consegui voltar, mas está valendo. Então, ele diz que Deus tem abençoado o homem através da sua criação, mas eu coloquei uma foto aqui para exemplificar isso, né? Quando você lança semente na terra, a terra, né? Deus faz com que a terra produza e nasce ali a erva para os animais do campo e nasce ali as verduras, né? As hortaliças para alimentar o homem. Então, este é um texto de alguém cheio de sensibilidade, de poesia, de devoção, que exalta, né, ao Senhor, no versículo 24, pela variedade de suas obras, né, quão ricas, né, tantas riquezas, Senhor, que o Senhor tem nos proporcionado, tantas espécies, né, de plantas, de verduras, de hortaliças que o Senhor tem nos proporcionado. Então, o salmista vê um Deus que se alegra nelas, né? Então, o Senhor se alegra. Se o próprio Deus se alegra na obra, né, criada, então como tratar com descaso e desconsideração a criação com a qual Deus se alegra? Se o próprio Deus se alegra com a sua obra criada, né? Então, como é que nós vamos tratar com descaso, desconsiderando assim a obra criada pelo Senhor? E o versículo 31 lá nós lemos que Deus se alegra, né, dizendo que Deus se alegra com tudo que ele criar ali, né, e de fato ele se alegra, que nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, né, e tudo quanto Deus fazia, né, e eis que era muito bom e ele se alegrava com aquilo. Aplicação para a nossa vida. Desde os tempos bíblicos, o ser humano tem buscado louvar a Deus através da beleza da natureza. Você tem tido respeito e consideração pela criação, louvando a Deus por ela, né? Você já passou por aquele momento de você ter a oportunidade de contemplar ali a obra criada por Deus, né? E você ficar maravilhado com tamanha beleza, né? E louvar ao seu Criador por tudo aquilo que está te proporcionando, né? Então, são atitudes, né, de pessoas que realmente conhecem ao Senhor, né, e querem louvar ao Senhor pela sua criação. O Salmo 19, irmãos, é outro salmo que também fala, né, de tudo que Deus criou, e diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, quando você olha para o céu, você pensa em bilhões de estrelas, que você pensa nos planetas, tudo ali, as galáxias, tudo firmadas, né, ali nos céus, obras de um engenheiro, né, só uma pessoa que tem uma sabedoria além, né, do que nós podemos imaginar, poderia ser o arquiteto daquilo tudo. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então, dias e noites vão passando sem que você precisa fazer nada. Não há linguagem nem fala, né? Não se ouve a sua voz, a sua linha se estende por toda a terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, né? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, né, juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, né, do que o ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não senhorei, assim, não para que se não assenhoreie.
e ficarei limpo da grande transgressão. Então, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, Senhor, rocha minha, né, e redentor meu. Então, foi o texto, né, que nós acabamos de ler, Salmos 19, de 1 a 14, para tratarmos desse tema, relacionamento de aprendizagem. Então, vimos que a criação é o meio pelo qual Deus se revela. Vemos em muitos textos bíblicos a criação de Deus sendo observada e trazendo ao observador, né, a aprendizagem. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque se nós, por exemplo, nunca tivemos a oportunidade de ler a Bíblia, de ouvir a palavra do Senhor, né? Mas quando a gente olha para a natureza, nós nos tornamos o quê? Indesculpáveis. Por isso que o autor diz que é um relacionamento de aprendizagem. Quando você contempla o firmamento, né? Quando você contempla o céu, quando você contempla a terra, na área que nós pisamos e vemos, né, aquela beleza, quando a gente contempla a cachoeira, quando a gente contempla o mar, quando a gente contempla, né, um lago ali natural, né, tudo que Deus criou, você fala, não, né, isso aqui é para o meu aprendizado, para eu reconhecer que há um Deus criador de todas as coisas e que Ele é poderoso, né, e que Ele tem sustentado tudo isso. A respeito do Deus Criador e de suas leis, né? Então, nesse texto, o salmista usa a criação como instrumento para aprendizagem. Ele declara que, através da criação, percebe-se a glória de Deus, o seu poder criador, as suas leis que determinam o movimento dos astros. Ele diz que um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite, e todas as coisas vão acontecendo sem que nós falemos nada. Né? Então, olha as leis de Deus sendo criada. O sol ali, a terra girando em torno do sol, é dia para nós. À noite, né? Quando a terra não gira ali, quando a parte da terra que não está sendo iluminada pelo sol, é a noite para nós. Então, todas essas leis, né? Elas acontecem naturalmente e acontecem para quê? Acontecem para a nossa aprendizagem, tá bom? E aí, quando observada com atenção e humildade, a criação nos faz aprender algo acerca das leis de Deus. E depois de observá-la, o salmista no Salmos, no versículo 7, diz: a lei do Senhor é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Né? Então, antigamente, né, os cientistas, quando eles iam, né, de certa forma, ali para criar alguma coisa, então eles tinham sempre a Bíblia, né, como ali eles pudessem estar olhando, estar lendo a palavra do Senhor. Era como se não, a Bíblia, né, ela nos dá sabedoria, porque tudo que está escrita na Bíblia ali, ela, né, foi criada por Deus. Então a Bíblia tem o seu autor, que é Deus. Então os cientistas geralmente eles utilizavam a Bíblia, né, para poder estar ali dando suporte para a sua criação. Então, quando o Davi diz, a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, né? Então, quando Galileu disse que a terra era redonda, né? Na verdade, lá em Isaías está escrito que Deus está sentado sobre o globo da terra. Então, eles já sabiam disso, né? Então, se Deus está sentado sobre o globo da terra, logo a terra ela é redonda. Então, quando ele criou essa lei, quando ele disse que a terra era redonda, todo mundo achou, né, maravilhoso. Mas onde que ele procurou essa informação? Né? Primeiramente, ele foi lá na Bíblia. Então, a Bíblia ali, quando diz a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Né? Então, ele teve como ter essa ideia, né? Por quê? Porque ele teve esse cuidado, creio, de analisar a palavra de Deus, né? E ver que quem criou a terra foi Deus. E se ele está sentado ali no globo da terra, isso quer dizer que a terra ela é redonda, né? Então,
A lei do Senhor é perfeita e dá sabedoria aos simples. A respeito de nós mesmos, irmãos, é a partir da natureza que o salmista passa a observar, né, as leis do Senhor. E é a partir dessas leis que ele ora nos versículos de 10 a 14, vendo a si mesmo como pecador que precisa de perdão e ajuda, mas que está cheio de desejo de ser agradável, né, ao Senhor. Não tem como a gente voltar aqui no programa, né, voltar aos versículos de 11 a 14, mas os irmãos em casa aí pode ter oportunidade, né, de estar revendo esses versículos para os irmãos entenderem melhor, que ele vai falar justamente disso. Ele vai orar ali e dizer que ele é um pecador, que ele precisa, né, desse perdão, dessa ajuda e que ele está desejoso de ser agradável ao Senhor. Então, a natureza pode ser um veículo para conhecermos o Senhor, as suas leis e até mesmo nós mesmos. Devemos contemplar a criação de Deus e exaltar o Criador, vendo a nossa pequenez e ao mesmo tempo a nossa grandeza, né? Como viu o salmista que compôs o Salmo 8. E aqui eu coloquei, né, essa foto aqui, as pessoas, né, contemplando a natureza. Então, quando você diz que você não acredita em Deus, mas quando você contempla, né, como essas mulheres estão contemplando aqui, uma floresta com várias espécies de plantas, contempla um rio, né, caudaloso, cheio, né, com muita água, com várias espécies que vivem ali, você fala, não, isso aqui, né, não tem condição de não haver um Deus criador, né, um Deus sustentador de todas as coisas, né? E leva você a contemplar essa riqueza do Senhor e te leva a ter respeito, né, ao Criador aqui, exaltar o Criador e pensar, né, a respeito de nós mesmos, né? Dizer que nós precisamos conhecer esse Deus, né, e respeitar a natureza criada por Ele. Então faz-nos refletir que realmente, né, existe um Deus criador, né? Então, quando diz a natureza pode ser um veículo para conhecermos o Senhor, as suas leis e até mesmo a nós mesmos, né? Aqui nós temos um texto de Mateus capítulo 6, de 26 a 29, o Senhor Jesus falando aqui, ele diz assim, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes, vós, muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar, né, um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais, né, solícitos, preocupados, né? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, né? Não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, né, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Aqui o Senhor nos chama a atenção, né, para olharmos as aves do céu. Elas não semeiam nada, mas o alimento delas estão lá, né? E também os lírios do campo. Ninguém molha os lírios ali. Como é que eles nasceram? Né? De um vento que jogou uma semente ali, que o Senhor mandou aquele vento. E Deus manda a relva ali que molha aqueles lírios do campo, que, né, estão ali esplendidamente lindos. E nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um daqueles lírios, né? E aí, para a gente poder estar refletindo, que esse é o texto que nós lemos aqui, nós acabamos de ler, né, Mateus 6, de 26 a 29, a respeito dos verdadeiros valores que nós devemos considerar, né? Aí no texto é o próprio Jesus, como eu falei, que recomenda às pessoas que vivem ansiosas pelo seu futuro e por isso perdem o seu presente, que observe os passos e os lírios do campo. Então, para que ficar preocupado? Né? A preocupação, já diz a palavra, se preocupar com algo, né? Um dia
Basta cada dia o seu mal, como diz a palavra do Senhor, né? Então, por que ficar preocupado com outro dia? O que você pode fazer em relação ao outro dia? As coisas ainda vão acontecer, né? Então, as pessoas vivem ansiosas pelo seu futuro e por isso perdem o quê? O seu presente. Deixa de viver o seu presente preocupado com o futuro. Basta cada dia o seu mal. Aí o Senhor Jesus ensina, ó, vai olhar os lírios do campo. Quem foi que plantou eles lá? Né? Como que eles cresceram? Por que eles estão lá lindos, maravilhosos? Olha os lírios aqui. Ninguém plantou, né? E Deus manda a chuva, o calor onde que eles necessitam, e eles estão lá maravilhosos. E as aves do céu estão lá voando, não plantaram, né? Para poder comer, e Deus as alimenta. Não tem voz, né? Mais valor do que as aves dos céus e os lírios do campo. Então, por que andar preocupado? Então, Jesus recomenda, né? A não deixarmos que a ansiedade e a inquietação tomem o nosso tempo e roubem as nossas energias a ponto de prejudicar, né, a nossa vida espiritual, os nossos relacionamentos, né, a nossa saúde, o nosso trabalho, né? E Jesus diz, cuidado, o corpo vale mais que as vestes, né? Então, irmãos, fica aí, né, essa lição para cada um de nós. A verdade dos verdadeiros valores. Então você fica preocupado demais, né? Jesus não está querendo dizer aqui que você tem que sentar dentro de casa e ficar lá sem trabalhar e esperar cair do céu as coisas, não. Mas se você preocupar de uma forma excessiva, né, com o seu futuro, você acaba perdendo o seu presente, né? E isso vai lhe trazer, isso vai prejudicar a sua vida espiritual, né? Os seus relacionamentos, né? Vai perder a sua saúde, né? E assim sucessivamente. E Jesus disse que o corpo vale mais do que o alimento. Então aproveitemos esse meio de revelação de si mesmo que Deus nos oferece. Então deleitemos-nos nela, louvando o Criador, porque temos saúde física, emocional e espiritual. Deleitemos-nos nela e louvando o Criador, temos mais saúde física, emocional e espiritual. Então, olhai os lírios do campo lá, né? Contemple que você vai aprender com a vida deles, porque eles esperam no Senhor e o Senhor os faz crescer. Então, aplicação para a nossa vida, né? Tá aqui. A natureza nos oferece inúmeras formas de aprendizagem, que em parceria com ela teremos saúde física, emocional e espiritual. Você concorda? O que você tem aprendido com ela? Então, geralmente as pessoas, quando elas estão assim muito atribuladas, né? Então, o que elas fazem? Geralmente vão para lugares distantes, né? E vão contemplar a natureza. Quem mora numa grande cidade vão para um parque, né, municipal ali e vai contemplar a natureza, se refugiam em outros lugares, né? E aí quando voltam mais revigorados, quando eles contemplam ali toda aquela beleza de tudo aquilo que foi criado pelo Senhor. Isso vai lhe dar um ânimo, né? É como se emocionalmente eles fossem restaurados, espiritualmente por contemplar tudo aquilo que pertence ao Senhor. E fisicamente até respiram melhor, né? Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 28, nós vamos para o segundo tema aqui. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E Gênesis 2,15 diz, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o quê? O lavrar e o guardar, né? Guardem esse texto aqui, para o lavrar e o guardar, né? Para trabalhar nesse jardim, tá, irmãos? Isso aqui é o nosso texto básico para o nosso próximo tema. Relacionamento de cuidado. Esse foi o texto que nós acabamos de ler aqui, né? Gênesis 1, de 27 a 28 e Gênesis 2,15. Então, aqui, nós vamos ver o primeiro texto que mostra que Deus
deu ao homem e à mulher o privilégio e a responsabilidade de administrarem o mundo recebido do Criador. Então Deus foi criando todas as coisas e Adão, né, aqui, ó, Adão teve a oportunidade de dar nomes aos animais, a tudo que Deus criou. Então, o segundo texto de Gênesis 2,15, mostra que a orientação de Deus ao ser humano foi lavrar e cuidar do espaço recebido. Então, o homem tinha que cuidar de todo esse jardim maravilhoso, né, que Deus fez aqui. Então, isso significa fazer o ambiente produzir, né, como era a sua vocação, sobre os cuidados especiais de quem o administrava. Então, ele tinha que dá nome aos animais no primeiro texto que Deus criou, e no segundo texto, Gênesis 2,15, né, diz que ele tinha, né, aqui, ó, que lavrar e cuidar do jardim, né? Não era só usufruir de tudo que tinha lá, mas ele tinha que lavrar e cuidar do jardim. Então, se no desempenho dessa missão os seres humanos estivessem em harmonia com Deus, né, tudo seria feito também em harmonia entre eles e em harmonia com as necessidades da criação, né? Todavia, a gente viu que Adão e Eva pecaram, né? E aí, quando o pecado surgiu, o que aconteceu, né? Eles foram expulsos do jardim e aí a terra passou a produzir espinhos, né? E eles tiveram que viver do suor do seu trabalho e tudo foi difícil para eles. Então, quando o texto diz, todavia, com a disseminação do pecado, as relações são quebradas, né? E impera o egoísmo, impera aí a cobiça, impera o domínio de uns sobre os outros. Então, com o advento do pecado aí, ninguém mais se pensou em preservação da natureza, ninguém se pensou em ser grato a Deus, em louvar a Deus por tudo aquilo que ele tinha criado, né? O que passou a habitar o coração do homem aí foi só egoísmo, né? De cobiçar as coisas para o seu próprio, né? Sua própria riqueza ali, o domínio de uns para com os outros, né? Tudo isso aqui. Eu até listei para os irmãos aqui, hoje, né, o que se tem feito em relação à natureza. Então, aqui, lixo jogado numa praia lindíssima, né? Que deu ao fundo ali nós temos o mar. Então, a floresta sendo destruída aqui pela cobiça do ser humano, né? Então, uma terra que poderia ser desse jeito, ó, feito um jardim, tem se tornado um deserto, né? Pela violência do homem para com a natureza. Então, quando o texto diz, com o decorrer dos séculos e milênios, a terra não foi cuidada, mas explorada. Ela produziu não para atender a necessidade humana, mas para satisfazer a cobiça, né, dos homens ali. Então, para isso que ela serviu e não mais para ser cuidada. Deus disse que o homem deveria cuidar, né, lavrar e cuidar da terra. E a gente viu que com o pecado, né, os seres humanos não pensaram em cuidar da terra, pensaram apenas em satisfazer as suas próprias necessidades humanas, né, as suas necessidades econômicas ali, né, na cobiça aqui, e não em cuidar da natureza. Então, os salvos numa relação com Cristo, de servos e discípulos, logo desejam saber do Criador e Senhor de todas as coisas, qual é a sua vontade para nós nessa questão. Qual é a vontade do Senhor em relação à natureza? Como é que nós devemos fazer? Então, há muitas formas pequenas de zelar pelo que Deus nos entregou, desde a economia de água, cuidado com o lixo, até formas maiores aqui, né? Então, você pode economizar água, você pode retirar o lixo que foi jogado, você pode plantar árvores, você pode, né, usar outros veículos que não poluem o ar, e assim sucessivamente, né? Poderíamos listar aqui várias ações que nós poderemos fazer, tá bom, irmão? Aplicação à sua vida. Você tem visto a natureza como um veículo de Deus para despertar em você a gratidão, o louvor, o desejo de aprender e de cuidar melhor do que Deus colocou em suas mãos? Né? Então fica aí para a gente refletir em relação à natureza aí, né? Tem despertado a gratidão em nós, o louvor, o desejo de aprender e de cuidar melhor daquilo que Deus colocou em nossas mãos? E para concluir, né, nós temos aqui, os discípulos de Jesus Cristo não podem ter uma vida egoísta e alienada das necessidades do mundo em que vivem.
cuidar da terra, fazendo-a produzir em benefício de todos os seus habitantes, deveria ser a nossa ação, seja no nível individual, de grupos ou em âmbitos mais globais, se temos, né, influência e poder para isso. Não podemos agir e nem defender quem age de forma predatória, egoísta e irresponsável. Que possamos manter com a criação um relacionamento de respeito e consideração, né, de aprendizagem e cuidado. E que adoremos ao Senhor pelas obras de suas mãos, podendo dizer como o salmista, né, o Senhor, ó Senhor, Senhor nosso. Quão admirável é o teu nome em toda a terra. Então, fica para nós aí essas lições sobre o salvo e o seu relacionamento com a natureza, que possamos refletir, né? E a partir desse estudo possamos ter uma visão, né, diferenciada em relação à natureza. Se nossas atitudes eram de destruição, a nossa atitude deve passar a ser uma atitude de preservação, né, tendo respeito assim pela obra criada pelo Senhor para o nosso bem. Então, no mais, irmãos, eu agradeço, né, pela atenção dos irmãos e até a nossa próxima live. Deus abençoe a cada um.